vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: Nós e os fariseus fazemos jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejum? Jesus os respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles farão jejum. E ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa e o pano rasga, e o rasgo fica ainda maior. Também não se põe vinho novo em barris velhos, senão os barris se arrebentam, e o vinho se derrama, e os barris se perdem, mas o vinho novo se põe em barris novos. Assim, os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus é interrogado mais uma vez sobre a questão do jejum, sobre a questão da penitência. Vemos que na leitura de hoje, os discípulos de João o interrogam, ao invés dos fariseus e dos doutores da lei. Aí é que vem o primeiro ponto que Jesus quis falar. Como que a gente pode estar em tristeza se o nosso Cristo está conosco? E a tristeza que eu falo é aquela do pensamento, mas vai dar tudo errado, não vai dar, não vou conseguir fazer esse negócio. Com Deus você consegue. Lembre-se, Jesus ele faz milagres. Jesus ele faz milagres. Ele realmente é aquele que cura, é aquele que ajuda com a palavra, com a voz e até mesmo com o toque das mãos. Jesus cura, Jesus ajuda. Então, como que a gente pode ficar triste ao lado dele? Como que a gente pode ficar pensativo ao lado dele? Os discípulos de João perguntaram: por que teus discípulos não fazem jejum? Jesus respondeu mais uma vez com toda a paciência do mundo: vocês acham que o convidado de um casamento pode estar de luto enquanto o noivo está com eles? Vocês acham que os convidados para a ceia do Senhor devem estar de luto enquanto o próprio Senhor que os convidou está com eles? Claro que eles vão estar de luto. Bendito seja Deus porque eles eram discípulos de Jesus. Queria eu também ser discípulo de Jesus. Olha que coisa mais bonita. Ficar no meio de Jesus, ouvir tudo aquilo que ele falava, e detalhe, falava com calma, falava com paciência. Nós e os fariseus fazemos jejum. Por que teus discípulos não fazem jejum? Porque eles, João, os discípulos de João, seguiam as leis antigas, as leis de Moisés, do Antigo Testamento. Jesus ele veio para impor o novo, para mudar a igreja de uma forma radical. E de Jesus, eu digo assim, de uma forma realidade. De Jesus nasceu o Novo Testamento e as novas leis que a igreja hoje utiliza. Você não vê hoje, raramente você vê uma pessoa que faz jejum e penitência, uma pessoa que chega no dia de sábado não pode fazer nada. Os fariseus eram assim. Chegava dia de sábado e domingo, eles não faziam nada, eles só rezavam o dia inteiro. Por um ponto é bom, por um ponto é bom, mas nem trabalhar eles faziam. Então Jesus nos convida. Jesus nos convida ao se abrir ao novo. Eles não jejuavam porque eles escutavam a palavra de Deus. Eles escutavam a palavra do próprio Jesus. Chegaram dias
que o noivo será tirado do meio deles. Aí eles farão jejum. Quem é o noivo que será que eles estão falando? Jesus estava falando dele mesmo. Vai chegar dias que ele vai ir para o deserto. Vai ficar 40 dias no deserto sendo atentado pelo demônio. Aí então eles vão ter que fazer jejum e oração. Todos nós teremos. Os discípulos que ele fala nessa leitura não são só os discípulos dele, mas são todos nós. Todos nós, como eu já falei várias vezes, somos discípulos de Jesus. Então vai chegar dias em que Jesus, preso no deserto, nós teremos que intensificar as nossas orações e intensificar as nossas palavras. Porque Jesus está no meio de uma tentação. Ah, mas eu já escutei várias vezes o Evangelho, Jesus passa daquilo. Mas para a sua vida, para o seu entendimento para com Deus, para a sua intensificação. Ah, eu já fui na missa da Quinta-feira Santa ano passado e ano retrasado é o mesmo rito. Por que eu preciso ir esse ano? Para a sua vida, para a sua intensificação, para a sua louvação. Eu, todos os anos, todas as missas de Quinta-feira Santa que tem da instituição da Eucaristia, eu sempre fui. Desde quando eu era bem pequeno. Eu só fui descobrir verdadeiramente o que era essa missa tão poderosa numa quinta-feira há 2 anos atrás. E foi uma quinta-feira linda para com todo mundo. Pode ser o mesmo evangelho, pode ser o mesmo Jesus, mas formas diferentes são pregadas, nunca é o mesmo. Por isso, a gente não deve ficar triste, mas que a gente deve fazer oração, a gente deve. Acima de tudo. E não só rezar por ele, porque ele já está na glória do Pai. Rezar pelos padres, pelo Papa Francisco, pelos enfermos, por aqueles que têm o desejo vocacional na igreja. Rezar pelas irmãs, pelas religiosas. Também devemos fazer essa oração. Rezar por aqueles que não conhecem a Cristo. São várias formas da gente rezar. Ah, mas eu preciso rezar pelo meu tio, pelo meu pai, pelo meu irmão que está tá com tal deficiência. Coloca o desejo seu no coração de Jesus, no altar de Jesus, e ele vai atender a sua prece. Veja bem, eu não estou falando para tirar eles da sua vida, mas eu estou falando para intensificar as orações. Porque quando falamos desses, esses são os que movem a igreja. Sem eles a gente não teria igreja. Então eu acho que o que Jesus mais quis dizer no evangelho de hoje foi: a gente não pode estar de luto na presença de Deus, a gente não pode estar triste na presença de Deus. Se alegrem e comemorem. Em pé rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que neste dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus. Amém.